Bom, pessoal, então só para fixar melhor o que a gente viu na nossa última aula, vamos pegar aqui um número 4.234, ok? E como a gente está tratando do sistema decimal, né, o sistema de base 10, então a gente já pode dizer que esse 4 aqui, ele está na posição 0, esse 3 aqui na posição 1, esse 2 na posição 2, esse 4 na posição 3. Se eu tivesse mais um número aqui, estaria na posição 4 e assim por diante, sempre crescendo de 1 em 1, ok? Então esse 4 aqui, ele vai valer 10, e qual que é a posição dele? É 0. 10 a 0. Esse 3 aqui ele vai valer 10, porque é sistema decimal que a gente está trabalhando, então ele vale 10 elevado a 1. Esse 2 aqui, ele vale 10 elevado a 2, e esse 4 aqui ele vale 10 elevado ao cubo, elevado à terceira potência, ok? Muito bem. Então, 10 a 0 é igual a 1. 10 a 1 é igual a 10. 10 ao quadrado é igual a 100. E 10 ao cubo é igual a 1000. Ok? Então, começando aqui do LSD, do menos significativo e indo até o mais significativo. Esse 4 aqui, ele vale 1. Quanto que é 4 vezes 1? Então, 4 vezes 1 é igual a 4. Ok? 4 vezes 1 é igual a 4. Esse 3 aqui ele vale 10. Então, 3 vezes 10 vale 30. Esse 2 aqui vale 100. Então, 2 vezes 100, 200. E esse 4 aqui vale 1000. Então, 4 vezes 1000, 4000. Então, esse 4 vale 4000, esse 2 vale 200, esse 3 vale 30, esse 4 vale 4 mesmo. Ok? Então, se a gente somar, coisa que a gente já fez nas últimas aulas, somar 4000 mais 200, 4200, mais 30, 4230, mais 4, 4234. Ok? Então, essa é a lógica que a gente usa no nosso sistema decimal, que é um sistema posicional. Cada número e sua posição são importantes para definir aqui a quantidade. Tá ok? Muito bem. Então, eu acho que isso aqui já está bem claro. Vamos partir para mais um conceito do sistema decimal. A gente viu, e todo mundo sabe há muito tempo, que o sistema decimal ele tem aqui 10 números, começando do 0 até o 9. Então, são 10 números diferentes. Né? Qual que é o próximo número depois do 9? É muito fácil, todo mundo vai dizer que o próximo número depois do 9 é o 10. Muito fácil, muito simples, tranquilo para todo mundo entender. Depois do 10, qual que é o próximo? É o 11. E assim por diante. Então todo mundo desde pequeno aprende a contar desse jeito. Mas qual será que é a lógica da gente determinar que depois do 9 vem o 10, depois do 10 vem o 11? Qual que é a lógica por trás desse raciocínio aqui? Isso é interessante a gente entender também. Ok? Então vamos apagar aqui. Muito bem. Qual que é a lógica? Bom, a gente tem 10 números diferentes, tá? Às vezes até costumo brincar. Quantos números existem? Aí as pessoas respondem, existem infinitos números, não existe um último número, né? Não, na verdade a gente tem 10 números, do 0 ao 9, 10 números diferentes. As outras quantidades, qualquer outra quantidade, 10, 100, 1000, 1 milhão, qualquer outra quantidade é representado pela combinação desses 10 números que já existem. Então, na verdade, nós temos 10 números e o que é infinito são a possibilidade de combinação desses 10 números e não os números em si. Tá claro isso aí? Então, a gente tem só 10 números. E para a gente representar quantidades maiores do que 9, a gente precisa combinar os números. Muito bem, entendido isso, é interessante a gente ver que todo mundo sabe que depois do 9 vem o 10, né? Mas vamos pensar de um outro jeito. Como que eu sei que é o 10? Depois do 9, existe algum outro número que sozinho represente uma quantidade maior do que 9? Por exemplo, aqui eu tenho 6, né? Depois do 6, existe um número que represente sozinho uma quantidade maior que 6? Sim, é o 7. Esse número aqui, que é um número só, 7, ele representa uma unidade a mais do que o 6, perfeito? E o 9? Existe um número só que represente uma quantidade maior que o 9? Não. A gente diz que maior que o 9 é o 10. E 10 são 2 números.
ok? Então não existe um número que sozinho represente uma quantidade maior do que 9. A gente precisa de dois números, pelo menos, para representar números maiores do que 9. Tranquilo, gente? Bom, e qual que é a lógica para que eu saiba que o 10 é o número que vem depois do 9? O raciocínio é simples e eu vou tentar passar aqui para vocês, tá? Bom, como não existe um número que sozinho é maior que o 9, o que eu faço? Eu coloco o 0 aqui, ó. Então, como não há nenhum número que sozinho é maior que o 9, eu volto lá para cima. Volto para o 0. Então, eu coloco o 0 aqui embaixo. Ok? Então, essa posição aqui passou a ser 0. Aí vai contar o quê? O número que eu colocar aqui do lado. Qual o número que eu vou colocar aqui do lado? Bom, aqui no 9, se a gente for ver, a gente tem um 0 invisível aqui, né, gente? Porque 9 não é a mesma coisa que 0, 9 é a mesma coisa. Zeros à esquerda a gente pode omitir, então esse 0 aqui estava invisível. 0, 8, 0, 7, a gente pode imaginar aqui que todos os zeros à esquerda eles estavam invisíveis aqui antes. 0, 0, 0, 1, os zeros à esquerda não contam, por isso a gente não colocou eles aqui. Mas para entender o raciocínio, eu estou colocando eles, tá? Então até o 0,9 a gente usou um número só para representar qualquer quantidade. A partir daqui, eu não tenho mais nenhum número maior do que o 9 que sozinho represente uma quantidade. Então eu zero aqui, volto lá para o início. E aqui na esquerda, que antes eu tinha 0, eu vou somar 1. Qual que é o número que vem depois do 0? É o 1. Então aqui, que antes era 0, vai passar a ser 1. Então agora eu tenho 10. Depois, como que o raciocínio continua? Da mesma maneira. Eu tenho um número, olhando sempre o número aqui mais à direita, tá? Eu tenho um número que sozinho é maior do que 0, eu tenho. O 1 é um número que sozinho é maior do que 0. Então eu coloco o 1 aqui, e esse 1 aqui do 10, ele automaticamente desce para cá. Depois, olhando sempre mais à direita, tá, pessoal? Eu tenho um número que sozinho é maior do que 1? Tenho. O 2 sozinho é maior do que 1. Então eu coloco o 2 aqui. E aqui na esquerda eu simplesmente puxo esse 1 aqui, ele vem para baixo automaticamente. Então agora eu tenho 12. E assim as coisas vão indo até a gente chegar no 18, tá ok? Então eu olho aqui o mais à direita, o 8. Tem um número que sozinho é maior do que 8? Tenho, o 9. Então eu coloco o 9 aqui embaixo e o 1 desce automaticamente para cá. Até chegar no 19. E agora, eu tenho um número que sozinho é maior do que 9? Eu não tenho. Então o que eu faço? Eu zero aqui, ok? Zero, porque eu não tenho nenhum número que sozinho é maior do que 9. E vou somar 1 mais 1 com o número à esquerda. Então antes eu tinha aqui 1 para formar 19. Esse 1 aqui vai ser somado com outro 1 e vai passar a virar 1 mais 1, 2, 20. Ok? E assim por diante, até chegar em 99. Até chegar em 99, que a gente pode representar como 0,99, tá na mesma. Então aqui existe um número que sozinho é maior do que 9? Não existe. Então eu zero aqui e somo 1 aqui nesse 9. Mas eu vou tentar somar 1 aqui no 9. Existe um número que sozinho é maior do que 9? Não. Então eu zero aqui e somo 1 aqui no 0. Qual o número que é imediatamente acima do 0? É o 1. Então, 100. Ok? Então essa é a maneira que a gente faz para realizar as contagens no sistema decimal. Como a gente está acostumado a fazer isso desde pequeno, é muito simples, é muito fácil, é automático. Mas por trás de cada contagem que a gente faz, está todo esse raciocínio aqui. Não é interessante? Então, essa é uma vantagem. E é uma maneira da gente ver como que a mente humana funciona, né? Às vezes um raciocínio tão complexo quanto esse que a gente mostrou aqui do lado, esse que eu estou mostrando agora aqui, parece um raciocínio complexo, mas com a prática de anos e anos de estudo, e desde a pré-escola, esse raciocínio aqui que parece complexo, que você parece ter de pensar para fazer, com o tempo, com a prática, ele acaba se tornando automático, né? Então, para quase tudo na vida que a gente faz, que a gente quer aprender, acontece isso. Basta esforço, dedicação, prática, tempo, que a gente consegue fazer as coisas com uma facilidade que antes a gente não imaginava. Não é verdade? Então, é isso aí. Então, agora que a gente terminou aqui o estudo do sistema decimal, eu queria passar para vocês, né? Tanto a parte aqui
do posicionamento, ou seja, cada número ele tem uma posição específica, posição 0, 1, 2, 3, começando sempre aqui da posição 0, né? E essa posição ela determina o peso do número, o valor que esse vai ter. Como a gente está tratando do sistema decimal, que é o sistema de base 10, porque tem 10 números, esse 0 aqui equivale a 10 a 0, o segundo número 10 a 1 e assim por diante, ok? E a outra coisa que eu queria mostrar para vocês era como é o processo de contagem. Qual que é o raciocínio por trás do processo de qualquer contagem que a gente realiza aí na nossa vida, ok? Nas próximas aulas a gente já vai entrar nos novos sistemas numéricos que são fundamentais para a gente entender a eletrônica digital, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima.